Xabi Alonso vai revolucionar o Real Madrid do canal Futebol Máximo. Bora lá. Você consegue imaginar um Real Madrid que valoriza mais a posse do que o ataque direto? Um time que pressiona alto e controla o jogo com a posse de bola, e onde o brilho individual dá lugar a um sistema E Mbappé, vai dar ruim pro Mbappé, será? quase cirúrgico, porque com Xabi Alonso no comando é exatamente isso que vai acontecer. E não Então, e aparentemente, realmente, o Xabi Alonso vai pro Real. Ainda não tá totalmente confirmado, mas hoje, né, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, acabou de ser confirmada a saída do Xabi Alonso, né, do Leverkusen. Ao que tudo indica, ele vai pro Real Madrid. E realmente seria diferente, né, ver um Real Madrid mais com a posse. A gente viu sempre o Real Madrid sendo um time mais direto. E o canal Futebol Máximo, eles manjam muito, né, acho muito da hora isso. E, inclusive, nos próximos anos eu quero procurar entender mais de tática, que é muito interessante, né. Então, vamos ver, vamos não ver. é achismo, é padrão. O estilo que fez o Leverkusen ser campeão da Bundesliga invicto vai chegar no elenco que ainda não jogou assim. E a mudança começa ainda na formação. Um 3-2-4-1 que transforma a saída de bola. Uma organização ofensiva que muda o papel do Vini Júnior e que vai dar protagonismo a jogadores que hoje parecem coadjuvantes. Nesse vídeo eu vou te mostrar como deve jogar o Real Madrid de Xabi Alonso e por que essa é a virada mais radical desde a era Zidane. Eita, gostei desse começo, hein? Fiquei curioso, fiquei curioso. Realmente vai ser a primeira grande chance do Xabi Alonso, né? Depois de fazer um belíssimo trabalho no Leverkusen, com um time que tem suas limitações, principalmente financeiras. Agora ele vai para um Real Madrid, possivelmente, né? Ainda não tá totalmente confirmado, mas o que aparenta é que ele realmente vai ser o novo técnico do Real. Cheio de estrelas, né? O time do Leverkusen não tinha essas estrelas desse peso. E agora ele vai ter, além, né, de lidar com a questão tática, ele vai ter que lidar com ego, o que é algo muito importante também para o treinador. Por isso que tem muitos treinadores de sucesso que não são tão bons na questão tática, mas os times deles acabam desenvolvendo bem, porque eles conseguem colocar os jogadores nas posições certas, né? Às vezes com menos tática, mas sabendo colocar cada jogador na sua posição, dar as instruções corretas e, o principal, conseguir lidar com o elenco, né? Com os egos, ser meio... saber lidar com pessoas é algo muito importante pro treinador, né? Saber lidar com pessoas. Por isso que tem muitos treinadores que manjam muito de tática, por exemplo, o Sampaoli. Ele, parece ser um cara que entende muito, por mais que seja meio maluco às vezes. Só que a questão dele comportamental, tá ligado? É um cara muito temperativo, é um cara muito maluco, né? Que parece ser difícil de lidar no dia a dia, isso acaba prejudicando. E a gente tem exemplos de técnicos que não são tão táticos, Felipão, o próprio Ancelotti, se você for pegar, ele é um cara muito vitorioso, extremamente vitorioso. Só que ele não é um cara totalmente tático, óbvio, eu não tô ali no treinamento, no dia a dia pra falar que não é, mas a gente vê que não é, por exemplo, um Guardiola, não é um Klopp, né? Ele tem menos questão tática do que esses treinadores. Só que ele sabe manejar muito bem o elenco, ele sabe como lidar com pessoas, que é algo muito importante pro treinador. Agora, vamos ver se o Xabi Alonso vai saber, né? Ele fez muito com pouco no Leverkusen. Será que no Real, com muito? Tudo bem que o elenco meio desbalanceado, principalmente na defesa. Acho que vai ter que fazer contratações. Mas será que com muito no Real Madrid, principalmente no ataque meio, ele vai conseguir fazer esse time desenvolver? Vamos ver. E antes de qualquer coisa, a gente precisa contextualizar o quão fenomenal foi o trabalho dele no Leverkusen. Além de salvar os alemães do rebaixamento, levaram um título invicto na Bundesliga, coisa que nunca tinha acontecido antes na história, além de interromper uma sequência de 11 títulos seguidos do Bayern de Munique. Não, realmente foi algo grandioso, cara. O que eles conseguiram fazer ali, o Xabi Alonso fez história, cara. Realmente, 2022 tava quase caindo. E aí em 24 é campeão da Bundesliga de forma invicta. Tipo, caraca, uma baita virada de chave. E a ideia de jogo parte de um sistema ainda pouco habitual no futebol espanhol. Um modelo com 3 zagueiros, que parte de um 3-2-4-1 para dominar o campo de ataque. E esse sistema começa surpreendendo muito dos admiradores do jogo com 3 zagueiros. Isso porque o Xabi Alonso subverte essa ideia principalmente, e aqui eu quero chamar a atenção para o zagueiro pelo lado direito. Aqui vai ser o Tapsoba, que na saída de bola, no momento em que o adversário ameaça subir para pressionar, ele sobe praticamente como um lateral direito, enquanto do outro lado, o Grimaldo, o ala esquerda, vai fazer o mesmo papel. Eu acho que então o lugar que faz ali o Tapsoba pode ser que o Militão, quando voltar, faça, né?
A ideia aqui é justamente que ele abra como um lateral e libere para subidas do ala direito, o Frimpong, para ele aí sim se tornar praticamente um ponta. A gente vai ver junto nessa saída de bola dois volantes jogando muito baixos, Ezequiel Palacios e Granit Xhaka, participando ativamente da saída de bola. Aqui a gente vê claramente, como se fossem dois laterais, Grimaldo e Tapsoba, alinhados e avançados no campo, muito distantes da outra dupla de zaga, Jonathan Tah e Nkapé. Verdade. À medida que o time vai conseguindo avançar no campo, o desenho já vai mudando de cara e a gente vê mais ou menos isso daqui. Um time que forma essa base com 3 zagueiros, aí sim, de fato, o ala esquerda, Grimaldo, vai ganhar profundidade, enquanto o ala direita faz o mesmo movimento pelo outro lado, até que o time, de fato, vai conseguir ocupar o campo de ataque. E se a gente parar para pensar bem, quando o Tapsoba sobe para ser esse lateral direito e libera para o Frimpong subir, vai gerar uma formação assimétrica, em que de um lado o ala joga mais baixo e do outro o ala joga mais alto, o que vai colaborar muito para confundir a marcação adversária. E um outro padrão muito claro no Leverkusen do Xabi Alonso é a participação dos volantes jogando muito baixos, geralmente bem próximos dos dois zagueiros. E isso tem um motivo que é não só gerar apoios, mas principalmente atrair a marcação dos volantes adversários. Com isso, com poucos passes trocados, você tira o adversário lá de trás e consegue superar a pressão, gerando um espaço muito grande entre linhas. Caraca, verdade. Para o Leverkusen conseguir explorar muito bem em velocidade. E aí sim, com um bom pivô, com poucos toques, chegar logo na linha de fundo, chegar logo próximo à área adversária para abrir o placar. A organização que a gente vai ver do Leverkusen é mais ou menos essa daqui. 3 zagueiros, com o Tapsoba muitas vezes virando esse lateral direito. Eu acho que o Tapsoba do Real Madrid vai ser o Militão. Tô chutando aqui, quando o Militão voltar, né? Acho que ele tem essa característica de poder ser meio que um ala ali, e também um zagueiro pela direita. Liberando pro Frimpong subir pro campo de ataque, e o time acaba que aglomera mais jogadores dessa forma, e aí a gente vai ver um padrão. Tudo bem que tem a questão que o bom técnico ele tem que se adaptar às peças que ele tem no elenco, então talvez ele não vai conseguir repetir tudo que ele fez no Leverkusen. Se bem que como o Real Madrid tem bastante dinheiro, né, se ele pedir ali pro Florentino, vamos sentar aqui, ó. Precisamos disso, disso e disso. Acho que principalmente na questão defensiva, que talvez peça alguns reforços. É aquilo, né, cara? O Real Madrid ele quis pegar o Mbappé, com medo do Mbappé ir para outro time ir muito bem. Só que não era uma contratação urgente, né? O Endrick já estava vindo aí, poderia suprir uma ausência de Rodrigo, de Vini Júnior. Né? Não tinha necessidade de trazer essa estrela. Né? O time do Real já estava bem encaixadinho. E aí trouxe o Mbappé, tem mais essa questão de ter que conseguir encaixar o Mbappé. E de ficar com, por exemplo, o Vini. O Vini ele ajuda a marcar, mas não tanto, né? O próprio Mbappé. O Mbappé não ajuda a marcar nunca, né? Então já fica complicado. O Rodrigo ainda ajuda um pouco, o Bellingham também, mas, tá ligado? Fica desbalanceado. Então vamos ver. Eu fico curioso para ver como é que o Xabi Alonso vai equilibrar esse time. Padrão muito claro com os homens de frente, em especial Wirtz e o Tella funcionando basicamente como falsos pontas, jogadores que vão sair de fora para dentro para conseguir entregar criatividade. O Wirtz com mais perfil de drible, mais velocidade, aceleração, ataque no espaço, como efetivamente um falso ponta. Tem jogador pelo outro lado, que na temporada invicta foi o Hoffmann, se aproximando mais do centroavante para ser mais um jogador de conclusão. O centroavante, independente se é o Schick, se é o Boniface, qualquer outro jogador, vai ter que entregar todo tipo de recurso. Baixar para ser um apoio a mais para ajudar a destravar o jogo aéreo, além disso, muita velocidade para atacar espaços e aproveitar contra-ataques. Essa é a velocidade o Mbappé tem, jogo aéreo não é muita dele. Base do Bayer Leverkusen do Xabi Alonso que encantou a Europa na temporada passada e que nessa temporada continuou com um trabalho muito interessante competindo com o Bayern de Munique na Bundesliga. Mas agora a gente precisa encaixar o elenco do Real Madrid nessa forma de jogar do Xabi Alonso. E você vai perceber que a gente precisa estar atento à necessidade de alguns reforços. Nesse momento eu quero aproveitar para te fazer um convite. Semanalmente aqui no Futebol Máximo, os membros do canal têm acesso a vídeos exclusivos sobre futebol europeu. E com certeza a gente vai acompanhar a jornada do Xabi Alonso no Real Madrid. Por isso, se torne um membro e vem com a gente. Para começo de conversa, todo time começa com um grande goleiro. Não tem como... O Real tem de sobra. O Courtois é um goleiraço. Além de ser um goleiro muito técnico, né? Ele é um goleiro que cresce em momentos decisivos, que é muito importante também, principalmente em questão de torneios mata-matas, por exemplo, como é a Champions League, né? O Courtois caraca, ele tá chegando numa prateleira altíssima de conseguir brigar com Neuer, com Buffon, com Casillas, assim na prateleira mais alta, cara. Realmente um goleiro que vai ficando pra história. Aquela atuação dele contra o Liverpool é cinema.
goleiraço. Não ser o titular dessa equipe. Por mais que o Xabi Alonso goste de usar um goleiro que também tem o domínio do jogo com os pés, o Courtois é um jogador de elite debaixo das traves. Faz milagres e ajuda o Real Madrid em jogos importantes. Então, e ele é muito regular nessa questão. Beleza, ele não joga tanto com os pés, mas a questão técnica que eu falei é na regularidade de ser um baita goleiro. Não só um goleiro que brilha em momentos decisivos. Por exemplo, a gente pega o Dibu Martínez. Ele é um goleiro mais que aparece em momentos decisivos, pega pênaltis e tal. Não, o Courtois é um goleiro completo na questão debaixo do gol, né? E ele é um goleiro que, além disso, em momentos decisivos, ele aparece. Ele costuma ser muito regular. Obviamente, tem falhas. Todo goleiro falha, mas ele falha muito menos do que a maioria dos goleiros. Então, isso daí destaca, né? Acaba se destacando. Em todas as temporadas em que estiver presente. Por isso, obviamente, o time começa com ele. Para montar esse trio de zaga, a gente vai precisar ser criativo. E olhando pro elenco do Real Madrid, eu vejo 2 zagueiros que podem fazer esse papel do Tapsoba, de ser um terceiro zagueiro que se converte em lateral no momento da saída de bola. O primeiro deles é o Alaba, que já fez esse papel no Bayern de Munique, sendo basicamente um lateral que também participava da saída de bola. Mas com a chegada da idade, o problema com uma sequência de lesões, o meu escolhido pro time, que eu ainda acredito que entrega mais qualidade na saída de bola, é o Militão. Acertei uma pelo menos, não sou o melhor da tática, mas quando ele falou ali, eu falei, acho que o Militão encaixa. Então, que já jogou de lateral inúmeras vezes ao longo da carreira, tende a ser titular desse time com o Xabi Alonso. Pra fazer companhia a ele, calma aí. Inúmeras vezes. O Militão tem um Pikachu tatuado aqui, com um boné, é isso? Alguém já tinha reparado nessa tatuagem do Militão? Caraca, é um Pikachu mesmo? Parece. Não sei. Mas parece um Pikachu desenhado com boné. Ou eu tô brisado, mas... Mano, parece. Não sei, algum bichinho ali. Parece um Pikachu. Ao longo da carreira, tende a ser titular desse time com o Xabi Alonso. Para fazer companhia a ele na zaga, outros 2 zagueiros com boa capacidade de construção. O primeiro, quase indiscutível, Antônio Rüdiger. Imagino que jogando em especial pela esquerda, muito na A carinha do Rüdiger aqui tá de dar medo. ausência de zagueiros canhotos do time. Mas é baita zagueiro. E principalmente tendo conseguido fazer boas partidas nessa reta final de temporada pelo Real Madrid. E centralizado, Asensio é um nome que tende a se consolidar ainda mais nesse Real Madrid. Tem sido muito bem, mostra excelente capacidade em bolas longas, inclusive com participação importante em gol do Real Madrid contra o Manchester City nos playoffs. O Asensio é um nome muito importante desse Real Madrid, jovem e que tende a ganhar cada vez mais espaço. Apesar disso, um nome que pode vir fazer... Será que o Tchouaméni não pode fazer esse zagueiro central ali? Tudo bem que o Tchouaméni, quando vai pra zaga, não vai tão bem, né? Acaba dando umas derrapadas. Companhia com o Xabi Alonso é o do Jonathan Tah. Além de tudo, é uma oportunidade de mercado. Com o contrato se encerrando no início da próxima temporada, ele já deu indícios que não vai renovar com o Bayer Leverkusen. E, obviamente, talvez esteja esperando já o convite do Xabi Alonso. E é capaz então de pintar no Real, realmente, o Jonathan Tah. Um zagueiro que tem boa capacidade de construção, é rápido, principalmente porque a gente vai ver os times do Xabi Alonso geralmente atacando com todos os jogadores e tendo espaço nas costas, então obviamente você precisa proteger esse espaço, entrega bom jogo aéreo e obviamente já conhece o modelo de jogo do professor. Pensando na dupla de volantes, obviamente não tem como a gente não começar com Federico Valverde, um jogador extremamente polivalente que pode fazer várias das funções. Não seria surpresa se ele jogasse, por exemplo, algumas partidas como ala, ou quem sabe... Então ele pode jogar como lateral, ala, né? É um jogador muito versátil e tem um chute que é coisa de louco, mano. O chute dele de longe é... Caraca, ele acerta cada chutaço, tu fala, nossa. Como aquele falso ponta que eu já comentei, mas eu imagino muito ele fazendo esse papel de um segundo volante, um jogador que vai baixar na saída para atrair a marcação adversária, mas que também vai ter qualidade para pisar no último terço para concluir. Um excelente exemplo de um jogador também sul-americano que fez exatamente esse papel com o Xabi Alonso é o de Ezequiel Palacios, volante argentino que entregava muito refino na construção das jogadas e boa agressividade perto da área adversária. No Bayer Leverkusen, o Xabi Alonso conseguiu recuperar o Granit Xhaka, que saiu em baixa do Arsenal e se tornou um dos principais jogadores do campeonato alemão. Baseado nisso, eu não duvidaria da gente ver, por exemplo, ele recuperando o bom futebol do Tchouaméni ou potencializando ainda mais o Camavinga. Apesar disso, eu vejo que o Real Madrid tem uma boa oportunidade de mercado para procurar um volante que consiga construir e ser peça ativa nessa primeira fase de construção do trabalho com o Xabi Alonso. Esse jogador é o Martin Zubimendi, que é tratado como sucessor, uma versão mais jovem do Rodri na seleção espanhola. O volante da Real Sociedad entrega tudo que o titular do Manchester City também entrega. Boa capacidade de baixar, de girar, de organizar o jogo, de procurar as diagonais, e isso vai ser muito importante. Não conheço esse Zubimendi. Sendo sincero, não acompanho jogos do Real Sociedad, mas...
se realmente ele tiver potencial, o Real Madrid logo logo já deve abocanhar ou o Real ou o Barça. Né? Especial falando da importância dos alas do Xabi Alonso. Mas muita atenção aqui nas alas. Mas antes disso, não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Isso ajuda a gente pra caramba. E se você já é inscrito, ativa também o sininho das notificações. Lembrando que o vídeo original tá na descrição. Para não perder nenhum dos próximos conteúdos. E por falar em alas, a gente tem que falar do protagonismo deles no time do técnico espanhol. Na temporada passada, em que foram campeões invictos da Bundesliga, Grimaldo e Frimpong somaram 39 participações em gols, com 19 gols marcados. Ou Caraca! seja, são mais do que laterais, são praticamente pontas, com muita qualidade de cruzamento, de finalização e que ajudam a verticalizar os ataques do Bayer Leverkusen. E aqui é importante a gente entender, o Leverkusen é um time que consegue construir com posse, mas que também não deixa de aproveitar as transições. Por isso, o Real Madrid precisa fazer algumas buscas no mercado. Principalmente, a gente olha para a ala direita e a gente vê o Lucas Vázquez, que tende a deixar o clube no final dessa temporada. Carvajal, teoricamente, seria o titular da posição, mas a idade tá chegando e tá se recuperando de uma lesão muito grave. A vantagem é que o substituto já tá praticamente fechado. É verdade. Trent Alexander-Arnold chega no Santiago Bernabéu, obviamente, para ser titular dessa posição, inclusive sendo uma oportunidade de mercado. O Real Madrid que aproveita muito bem as oportunidades em finais de contrato, assim como fez com o Mbappé, com o Antônio Rüdiger e quem sabe possa fazer também com o Jonathan Tah, tende a aproveitar o mesmo movimento com o Alexander-Arnold, que vai ser sem dúvida. O Real Madrid tá dando uma sorte não, né? Também é uma certa estratégia de pegar vários jogadores aí que, quando acaba um contrato, né? O Florentino não tá querendo gastar a bufunfa, só tá gastando quando é com um jogador muito promissor e jovem, né? Por exemplo, como foi com o Endrick. Nenhum potencializado. Um lateral que sempre foi criticado pela sua fase defensiva vai ter certas isenções nessa responsabilidade, podendo ser ainda mais potencializado com a pisada na área, cruzamento, construção de jogadas e boa finalização de média distância. Para lateral esquerdo, o problema é um pouco... o Arnold tem um bom refino, realmente, né? Principalmente ofensivamente. Eu acho que pode ser uma boa. Eu até achei que durante o tempo da carreira do Arnold, quando passasse, ele acabaria virando volante. Mas até agora não rolou. Não sei, vamos ver. Ele não tem tanta velocidade pra lateral. Pra ala, ele não vai ter que marcar tanto, né? Em tese, se for realmente essa formação que o Xabi Alonso usar no Real, então... Pode ser realmente mais seja já que não tem nenhuma contratação encaminhada. Hoje o time teria o Fran Garcia e o Mendy, mas nenhum jogador que entregue alto nível. Por isso, olhando para o mercado, eu vejo duas possibilidades. A primeira e mais improvável seria do Alphonso Davies, que já foi linkado com o Real Madrid na última janela de transferências antes de renovar com o Bayern de Munique. Mas depois de uma renovação até 2030, esse negócio acabou esfriando um pouco. Por isso, meu nome favorito, e talvez seja o mais óbvio, seja dele, Grimaldo. Lateral espanhol, já conhece o trabalho do Xabi Alonso, estaria retornando ao seu país na... O Bayer Leverkusen chorando. Caraca, vai tirar o Tah, possivelmente, né? Mas o Tah nem deve renovar, então de qualquer jeito já não ficaria. E agora o Grimaldo. Cara, entrega vai tirando todo mundo o que o treinador precisa. Qualidade para baixar, para construir como um volante, para pisar próximo à área, mas também para ser esse ala muito agressivo e que foi peça marcante desse time do Leverkusen. Na frente, o mais legal é que a gente consegue ver uma certa manutenção de características. Pensando naquele falso ponta que sai de fora para dentro, que tem qualidade de drible, que constrói, que consegue girar, encontrar bons passes para os companheiros, ou seja, conclui, mas também cria, não tem como não falar de Vini Júnior. Um jogador que cada vez mais tem sido menos terminal, que consegue colaborar no jogo como um todo e saindo de fora para dentro, principalmente com a companhia do Grimaldo, que consegue também fazer esse papel para alternar de posição com ele, tende a voltar a ter uma temporada de melhor do mundo. Do outro lado, pensando num meia que tem a capacidade de construir, mas também de concluir jogadas, Jude Bellingham é o candidato natural para essa vaga. E para um centroavante completo, que ataque ele tiraria espaço, o Rodrigo, né? Baixe, que faça uma dinâmica de terceiro homem muito bem executado, Kylian Mbappé tende a ser o titular. Pensando nessa escalação, quem tende a perder espaço é o Rodrigo. Mas a gente sabe que numa temporada que vai bater na casa dos 50 jogos, ter jogadores no banco vai ser importante. Em especial para ter um time que também tem... mas aí se eu fosse o Rodrigo eu não ficaria não, com todo respeito. Ele sempre é jogado pra merda no Real Madrid. Faz tempo já que realmente ele não tá jogando tão bem. Nessa temporada dele não foi tão boa. Mas em temporadas mesmo que ele tava bem, às vezes ele nem tava mal em campo. E ele era o primeiro a ser sacado do quarteto ali, tá ligado? Às vezes, sei lá, o Bellingham não tava fazendo uma boa partida, o Mbappé não tava fazendo uma boa partida, ou o Vini, qualquer um desses três, e o Rodrigo era o sacado, tá ligado? Nos últimos jogos, realmente, o Rodrigo vem mal, vem meio apático, parece até tá meio abalado com algo, não sei o que tá acontecendo. Mas, pô, eu acho que se realmente acontecer isso, dele ficar no banco, eu sairia, se fosse o Rodrigo. Sendo sincero, ele tem potencial pra ser titular em muitos times grandes da Europa, tá ligado? Ele é um jogador
que é muito inteligente taticamente, ele faz várias funções, ele pode jogar pela esquerda, pela direita, como falso 9, armando o jogo, tá ligado? Ele é muito versátil, é um coringa. Talvez pra ele seja até melhor ele focar em uma posição, porque quem faz tudo não faz nada. Aí o técnico, ele sabe que pode improvisar de qualquer jeito. É capaz até de, sei lá, colocarem o Rodrigo de ala nessa formação de ala esquerdo, do nada. Eu não duvidaria. Não duvidaria. Porque o ala teria que marcar menos e aí, sei lá, inventar o Rodrigo de ala aí. Mas eu acho que realmente se o Rodrigo for, né, colocado no banco, eu acho que ele deveria procurar outro time, cara. Já faz um tempo já que eu tenho essa opinião. Ainda mais com a chegada do Mbappé, tá ligado? Depois que o Mbappé chegou, o Rodrigo, o Ancelotti muitas vezes sacava ele em jogos que ele não tava mal, tá ligado? Tinha jogos que ele não tava mal e ele era sacado. E realmente nesses últimos jogos ele tá bem mal, não tá conseguindo desempenhar, tá um jogador bem apático. Mas talvez até esteja sentindo um pouco essa questão. Então eu acho, sinceramente, se eu fosse o Rodrigo, eu procuraria outro time, né? Ainda mais, né, se for pra ser banco. Não dá, cara. Pô, o Rodrigo tem potencial pra muito mais. Pra ficar sendo banco do Real Madrid, pô, baita time Real Madrid, né? Pra mim, o maior time da história. Mas, pô, não dá, tá ligado? Não dá pra Rodrigo ser banco. Então, realmente, se for isso daí, eu procuraria um outro time. Tem esse apoio defensivo, coisa que foi ponto negativo nessa última temporada do Ancelotti. E o Rodrigo, obviamente, é uma opção de ouro no banco do Real. E quem sabe ele não conquiste a vaga dele ao longo da temporada. Você consegue mais? Mas aí eu acho que não, cara. Aí eu acho, sinceramente, se eu fosse o Rodrigo, eu não toparia isso daí, não. Bom, vamos ver, né? Também pode ser que o Xabi Alonso teste uma outra formação, que não seja com 3 zagueiros? Pode ser, né? Porque quando o técnico chega no elenco, ele tem que também, de certa forma, se adaptar às peças que tem. Tudo bem que a maioria dos técnicos, eles, né, são fixos a um esquema, mudam um pouco, né? Então se o cara costuma jogar com 3 zagueiros, ele vai manter essa questão de 3 zagueiros e alguém lá na frente provavelmente vai perder a vaga. E se for alguém, o Rodrigo vai acabar perdendo esse braço de ferro. Mas é isso, cara. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser essa questão do Xabi Alonso. Ele fez, né, como eu falei aqui, com pouco ele fez muito no Leverkusen. Foi uma temporada belíssima de 2024 ali. Realmente, acho que surpreendeu a muitos, né? A maioria acho que não esperava um Leverkusen ganhando a Bundesliga invicto. E, né, tipo, o Bayern sempre é um time embaçado e o Leverkusen, pô, tem muitos méritos. E o Xabi Alonso também, porque era um time que tinha muito essa questão tática, né? Até porque não tinha as melhores peças. E mesmo assim o Xabi Alonso conseguiu tirar praticamente o máximo de cada peça que ele tinha para conseguir ser campeão. E é isso que eu falo, o bom técnico, ele consegue transformar um time que é nota 7, 7,5, que acho que é o caso do Leverkusen na temporada passada, em um time 9, 9,5, né? Um time 10. Ou, sei lá, um time 5, 5,5, um time 7, 7,5. Tá ligado? Pra mim o bom técnico, ele sempre vai melhorar o time, né? Melhorar um time ruim ou um time mediano. Com jogadores, ele vai potencializar os jogadores. Então vamos ver se ele vai conseguir repetir isso daí no Real Madrid. Afinal, o Real Madrid tem muita questão, né? É a questão, tudo bem, o Xabi Alonso jogou no Real Madrid, já tem uma questão de identificação, inclusive fez uma história ali no Real Madrid, mas agora volta como técnico, assim como o Zidane voltou. Tudo bem que o Zidane tem uma história maior com o Real, mas curioso, o Xabi Alonso não volta, né, não vem como primeiro trabalho, aquele dali era o primeiro trabalho, né, do Zidane, e já teve um enorme sucesso. Vamos ver. A questão de saber lidar com o vestiário, com o ego, tem muitos jogadores com ego, né? Muitas estrelas ali, é algo complicado. Vamos ver se nesse primeiro grande teste do Xabi Alonso, agora num time, né? Olha o salto que ele vai dar, do Bayer Leverkusen pro Real Madrid. É um baita salto. O Bayer Leverkusen há pouco tempo era o quê? Terceira prateleira da Europa. Tá ligado? Tanto é que quase caiu em 2022. Podia estar até abaixo disso. E hoje em dia, né? Ele colocou ali o Bayern na segunda prateleira. Então, vamos ver. O Real Madrid é um time de primeira prateleira da Europa. Uma pressão enorme. Né? Se não ganha título, é crise. Será que os jogadores vão conseguir se adaptar? Será que ele vai conseguir lidar com o elenco? Fica a pergunta aí. Bom, tô curioso. Gostei muito do vídeo, dessa questão tática. E vou ver se eu trago mais vídeos do futebol máximo aqui pro canal pra gente reagir. Porque essa questão tática é algo que realmente eu quero começar a entender mais. Bom, é isso daí, deixa aí nos comentários se você acha, né? Provavelmente o Xabi Alonso vai pro Real, então se você acha que ele vai dar certo no Real ou não. Deixa o like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo. Valeu!